Bem-vindos à aula de número 5 da disciplina de Gestão de Igrejas. Nessa aula vamos discorrer sobre a estrutura estatutária da igreja e as funções nelas envolvidas. O que cada área, o que cada pessoa, o que cada setor precisa desenvolver. O nosso organograma vai começar exatamente assim, como está apresentado na tela. Sobre todo eles, o topo desse organograma é a Assembleia Geral. A Assembleia é o órgão máximo, aquilo onde todos os recursos e todas as decisões são tomadas. Né? E como estrutura de Igreja Batista, essas decisões são tomadas democraticamente, com voz e voto. Essa estrutura pode ser dividida em duas partes. Abaixo da Assembleia nós temos então uma uma estrutura presidida pelo presidente da igreja, é o que está aí em verde, tá? E a estrutura ministerial coordenada pelo pastor titular, é o que está de amarelo. Na área verde, na estrutura estatutária, nós vamos ter a seguinte composição: a diretoria estatutária. Ela tem a presidência, a secretaria e a tesouraria. E ela pode contar, não é obrigatório, mas ela pode contar com o Conselho Fiscal como órgão de apoio para poder ajudar no processo decisório. Tá? Há um outro órgão de apoio, e esse órgão de apoio cabe às duas estruturas, tanto a estatutária quanto a ministerial. Como eu falei, a presidência, a secretaria e a tesouraria, a estrutura estatutária, ela é presidida pelo presidente. E a ministerial é dirigida pelo pastor titular da igreja. Ela tem sobre os seus cuidados toda a estrutura, todos os ministérios da igreja e todas as áreas ministeriais, além do ministério diaconal como órgão de assessoria e o conselho de obreiro, que é o que eu falei, que atende, o conselho de obreiro atende como órgão consultivo tanto a diretoria estatutária quanto a liderança ministerial. A maioria das igrejas, a figura do presidente e a figura do pastor correspondem a uma pessoa só, ou seja, o presidente também é o pastor titular da igreja. Algumas igrejas maiores, isso tem sido dividido para dividir o trabalho. O pastor vai cuidar das questões espirituais e o presidente vai cuidar das questões técnico-administrativas da igreja. Mas, na maioria das igrejas, os dois, presidência e pastor, estão fundidos numa figura só e nós chamamos de pastor-presidente da igreja. Como eu falei, a Assembleia, encabeçando pela Assembleia, a Assembleia é o órgão máximo das igrejas batistas, onde as decisões são tomadas e são tomadas democraticamente por meio de voz e voto. A maioria das igrejas, essa decisão e essa participação é responsabilidade de todos, desde o mais novo até o mais velho, sendo membro da igreja, eles têm direito a se posicionar. A legislação faz algumas exceções, como, por exemplo, contratação e demissão de pastores, compra e venda de imóveis, exige-se maioridade legal. Então, nesses casos, a igreja costuma ouvir os menores, mas eles não podem votar por força de lei. Tá? A Assembleia é dirigida por uma mesa diretora e essa mesa diretora ela vai ser composta pelo presidente, pela presidência e pela secretaria. Normalmente o presidente e duas secretárias ou secretários que conduzem o processo de votação, mas com observação. A mesa não pode influenciar no processo decisório, nem pode apresentar proposta para ser votada. Ela só pode conduzir o processo. Né? Ela também não, no normal, a mesa não vota, ela vai votar apenas em caso de empate para voto de Minerva. Então, houve um problema, um empate na igreja, aí sim a mesa se posiciona e ela vota.
O interessante, e a experiência vai nos dizer, que se uma decisão que está sendo tomada houve empate, significa que a igreja está rachada. Havendo possibilidade, havendo tempo hábil para isso, o ideal é que se tire tempo para orar, para refletir sobre o assunto e não tome uma decisão que vai dividir a igreja naquele momento. O ideal é que se espere, ore mais, busque a Deus e depois volte com o assunto para que essa divisão seja sanada. A administração da igreja é exercida pelo presidente, como eu expliquei anteriormente. Ele é apoiado pela secretaria e pela tesouraria e outros órgãos que se fizerem necessários, né? Os membros da diretoria estatutária não serão remunerados pelo exercício dessa função, porque igreja é tida como associação sem fins lucrativos. Então, aqueles que exercem a função estatutária não podem ser remunerados. Tá? Eles também podem ser indicados para compor a diretoria estatutária, eles podem ser indicados pelo presidente. Ou seja, o presidente pode indicar quem vai ser o vice, os secretários, os tesoureiros, mas todo esse processo, mesmo ele tendo indicado, precisa passar pelo crivo da Assembleia, que vai ratificar ou retificar, né, acatar ou rejeitar aquela proposta, reformar aquela proposta. Mas há uma ação que permite ao presidente fazer a indicação de quem vai trabalhar ao seu lado nesse período de mandato da diretoria estatutária. Para compor a mesa diretora, para compor a diretoria estatutária, algumas igrejas vão botar alguns requisitos. Esses requisitos, para que aconteçam, eles vão precisar estar registrado em estatuto e regimento interno. O que se geralmente coloca como critério para compor a mesa diretora, a diretoria estatutária? Primeiro, deverá ser membro da igreja por um período mínimo de 2 anos. O que se entende é que esse período é o suficiente para aquela pessoa chegar e entender como funciona a igreja e se está de acordo com a condução da igreja e como a igreja exerce suas questões administrativas e sua fé. Tá? Precisa contribuir regularmente para o sustento da igreja. E isso tem todo um fundo que precisa ser considerado. Afinal de contas, é a diretoria estatutária que vai trabalhar sobre as questões financeiras da igreja. Né? Alguém que não é dizimista fiel, que não contribui com as finanças da igreja, também não deveria dizer como a igreja deve gastar ou investir os seus recursos. Terceiro, participar de seus trabalhos, não possuindo impedimento ou restrições junto a órgãos cadastrais. Parece que isso é o básico, mas realmente é importante a gente ressaltar isso, porque algumas pessoas, principalmente na época que nós estamos vivendo, elas querem estar na igreja, elas querem até trabalhar como voluntário, mas elas não estão envolvidas, não estão comprometidas. E nessa questão de diretoria estatutária, é preciso que a pessoa realmente esteja envolvida. Não ter restrição junto a órgãos cadastrais, nem precisa comentar. Um crente tem que ser zeloso pela sua conduta, pelo seu testemunho, e ter restrições em órgãos oficiais, uma ficha suja, uma ficha negativa, um cadastro no Serasa, significa que aquela pessoa não está com um testemunho tão adequado. Outra coisa, os membros da diretoria não exercerão outro cargo eletivo na igreja, ou seja, quem tiver na posição de presidente, vice-presidente, qualquer lugar na secretaria, primeiro, segundo ou terceira secretaria, primeiro, segundo ou terceira tesouraria, não poderão exercer nenhum outro ministério, particularmente na área de finanças, né, ou no conselho fiscal, porque eles vão gerir a parte administrativa da igreja, e isso significa que eles não podem ter influência sobre aqueles que vão examinar as suas contas.
Precisamos considerar também sobre as atribuições do presidente. O que faz um presidente de igreja? Bom, começar pelo óbvio, ele vai presidir a igreja, a assembleia da igreja, né? Mas, para além disso, ele vai representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a igreja. Ou seja, qualquer demanda que houver contra a igreja, é ele quem vai representar a igreja perante as autoridades. Ele também assina as escrituras de compra e venda, de hipoteca, outros documentos que sejam oficiais, que precisam da assinatura do representante legal, né? Sempre, mas ele só pode fazer isso com a autorização prévia da Assembleia. Não significa que a Assembleia vai toda vez ter que se reunir para votar se o que o presidente pode fazer. Ela pode já votar antes e autorizar durante aquele mandato ele desenvolver algumas ações, e isso pode ser cumulativas ao longo do tempo, né? Ainda como função da presidência. Ele vai exercer o voto de desempate, o voto de Minerva, eu falei isso agora há pouco. Ele vai assinar balancetes mensais e o balanço anual da igreja, junto com o contador. Ele assina com o primeiro tesoureiro os pagamentos da igreja e ele vai indicar anualmente à Assembleia os membros da diretoria que vão trabalhar com ele para que possa ser votados, ratificados pela igreja. Ainda tem mais coisa que um presidente precisa exercer. Apresentar à Assembleia Geral um relatório periódico e anual das atividades da igreja, o que a igreja fez, como a igreja se desenvolveu, como ela geriu seus recursos. Ele vai tomar decisões juntamente com a diretoria nos casos comprovadamente excepcionais ou de extrema urgência. Esse processo chama ad referendo da Assembleia. O que significa isso? Aconteceu um imprevisto, houve um arrombamento, quebrou uma telha, ele não pode esperar até a próxima Assembleia para poder votar a necessidade de consertar aquilo. Isso pode gerar um prejuízo para a igreja se o que foi danificado não for consertado. Então, ele faz junto à diretoria e com a diretoria eles tomam a decisão de sanar aquele problema que foi surgido e depois isso vai ser apresentado em assembleia para votação, para dizer se a decisão tomada foi correta ou não. Ainda dentro do campo da presidência, depois de tudo isso que foi falado, a gente vai lembrar da figura do vice-presidente ou dos vices-presidentes. Algumas igrejas têm dois vice-presidentes ou mais. E compete a esses vice-presidentes, na ordem, né, em que foram eleitos, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, a substituir o presidente nos eventuais impedimentos e na ausência. Outra coisa também que precisa ser lembrada é que, lembra que eu coloquei agora mesmo que um presidente, enquanto está dirigindo a mesa diretora na Assembleia, ele não pode propor. Caso ele queira trazer alguma proposta para ser discutida, ele deve deixar a presidência da Assembleia e, como um membro normal, comum, ele vai então apresentar a sua proposta. No lugar dele, quem assume seria o primeiro vice-presidente ou segundo vice-presidente, caso o primeiro vice-presidente não esteja presente. Mas a ação dos vice-presidentes é sempre na ausência, sempre para substituição. Mas é importante que os vice-presidentes tenham conhecimento de tudo que está acontecendo. E o pastor? O que o pastor faz? É, o exercício da atividade pastoral, aí começa a primeira diferença. Pode ser remunerada. Então, talvez aquela pergunta, pastor, professor, você falou agora mesmo que o presidente não pode ser remunerado, certo? O presidente não pode ser remunerado, mas o pastor pode ser remunerado. Algumas vezes os dois vão ser a mesma figura. Ele não recebe por ser presidente da igreja, por desempenhar funções administrativas. Ele vai receber por ter
o exercício ministerial ali naquele local. Ele precisa pertencer à membresia. Algumas vezes os pastores são transferidos ou assumem uma igreja no título de ajudar, mas o ideal é que quando ele, mesmo ele estando ali interinamente, interinamente não tem dificuldade, mas se ele for permanecer naquela igreja, ele precisa congregar com aquela igreja, então ele tem que pertencer à membresia. Ele tem que ser dizimista fiel, é uma questão de exemplo, participar das atividades da igreja, convocar e presidir o ministério diaconal a seu critério. Sempre que um assunto especial surgir e exigir uma decisão, ele vai convocar o ministério diaconal e ele vai presidir o ministério diaconal. Ele ainda vai indicar por decisão, levar para decisão em assembleia a indicação de pastores auxiliares que vão ficar subordinados à sua orientação e sua supervisão. O pastor titular é presidente ex officio de qualquer organização da igreja no campo ministerial, podendo assumir a direção em qualquer reunião, se assim achar conveniente. Então, está havendo uma reunião do Ministério Diaconal e o pastor chega, automaticamente ele passa a presidir aquela reunião, se ele assim desejar. Né? Ele é líder automático de qualquer área ministerial. E o presidente é a mesma coisa, o presidente vai ser ex officio também de qualquer área administrativa da igreja. E os secretários? Os secretários têm as seguintes atribuições: lavrar e assinar as atas da Assembleia e do Conselho Administrativo, manter em ordem os arquivos, os livros, cadastros, o fichário, o rol de membros da igreja. E como parte dessa tarefa, então, a secretaria deve observar e manter o contato com os membros ausentes a fim de exortá-los a voltar à comunhão. Né? E enviar ou solicitar carta de transferência dos membros para a sua igreja ou da sua igreja para outras igrejas. Esse controle quem faz é o secretário. Ele vai também assessorar o presidente nos assuntos de interesse da igreja. Ele vai também assinar as escrituras, os contratos, documentos com o presidente, mediante também a autorização prévia da Assembleia. O segundo secretário, ele vai substituir o primeiro secretário, né, nos seus impedimentos e ausências, mas ele também vai fazer outra coisa. Quando a mesa diretora da Assembleia está montada, os dois vão sentar junto com o presidente. E para ajudar ali na direção, enquanto o primeiro secretário está lavrando a ata, anotando tudo o que está acontecendo, o segundo secretário vai ficar assessorando o presidente, observando quem levanta a mão para poder dar a palavra, fazendo organizando essa fila para entregar a palavra e organizando quem é que fala primeiro, quem é que fala depois. Compete aos tesoureiros receber e escriturar as contribuições financeiras destinadas à igreja. Cabe a ele também fazer os pagamentos, lembrando que sempre aquilo que é autorizado, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, sempre juntamente com o presidente. Nessas questões bancárias, o presidente e o tesoureiro assinam juntos. Ele também vai elaborar e apresentar os relatórios periódicos, mensais e anuais à Assembleia, sempre depois de passar pelo Conselho Fiscal. Assinar escrituras, contratos e documentos juntamente com o presidente, mediante a aprovação prévia da Assembleia. Observa que para assinatura de documentos, compra e venda, são sempre os três que assinam: o presidente, o tesoureiro e o secretário.
tá? E a segunda tesouraria entra dentro do mesmo processo de todos os outros, no caso de vice. Ele vai ajudar o segundo tesoureiro na execução do trabalho e vai substituí-lo no seu impedimento. Em algumas igrejas, a tesouraria, primeiro e segundo tesoureiro, eles vão se alternar na atividade. Às vezes, o primeiro tesoureiro cuida dos pagamentos e o segundo tesoureiro cuida de todas as entradas, todos os recebimentos, ou vice-versa. Eu falei agora há pouco que precisaria passar sobre o conselho fiscal e conselho de obreiros. Aqui eu estou chamando de conselho de líderes. O que é o conselho de líderes? O conselho de líderes é composto pelo pastor titular, pelos membros da diretoria executiva, pelos membros do ministério diaconal, pelos coordenadores de ministério, tá? E eles vão ter a função de planejar e elaborar o calendário anual da igreja, das atividades da igreja. Eles também vão responder pelo processo, pelas decisões durante o ano, sejam elas administrativas ou ministeriais, mas tudo passa por lá. Esse conselho vai examinar e aprimorar os relatórios e projetos que vão ser apresentados à igreja. Eles também vão discutir, antes de serem enviados para a Assembleia, os assuntos que vão ser tratados na Assembleia, para verificar se aqueles assuntos estão prontos para serem discutidos, se o grupo vai levar assuntos que possuem respostas e que vai ser o melhor para a igreja. É uma prévia da Assembleia para verificar se tudo está ok. Né? Ele vai emitir, se for o caso, vai emitir parecer, ele pode propor e essa proposta ser apresentada para a igreja, sempre visando o melhor funcionamento da Assembleia. O Conselho de Líderes também reúne informações necessárias para a elaboração da proposta orçamentária anual, a fim de possibilitar a adequação do Ministério de Finanças no desempenho de suas atribuições, ou seja, ele vai auxiliar a Tesouraria e o Conselho Fiscal a elaborar o orçamento anual. Tá? Ele vai avaliar as propostas orçamentárias consolidadas depois que a Tesouraria e o Conselho Fiscal chegam aos valores e a estrutura do orçamento, apresenta para o Conselho de Líderes e o Conselho de Líderes então encaminha para a Assembleia. O processo é sempre esse: qualquer proposta primeiro passa pelo Conselho de Líderes e depois é encaminhado para a Assembleia. O pastor titular vai presidir o Conselho de Líderes, vai convocar o Conselho de Líderes sempre para tratar assuntos ministeriais. E o presidente, ele vai convocar o Conselho de Líderes, o mesmo Conselho de Líderes, sempre para tratar de assuntos administrativos. Aqui no caso das duas pessoas serem separadas, as duas funções serem exercidas por pessoas diferentes. Então, o pastor titular cuida das questões ministeriais e o presidente vai cuidar das questões, assuntos administrativos. Eu falei do conselho de líderes ou conselho de obreiros, talvez na sua igreja se chame assim, mas há também o conselho fiscal. O que o conselho fiscal faz? Ele vai avaliar o desempenho financeiro da igreja, apresentando gráficos de crescimento, análise de realidade e possibilidades dele, do conselho fiscal, que vem as propostas de como economizar, de como gerir melhor os recursos e muitas vezes de levantar campanhas para fortalecer os recursos que a igreja precisa para um determinado fim. Ainda falando sobre o Conselho Fiscal, ele vai autorizar as despesas extra-orçamentárias em caso de urgência. Lembra que nós falamos que quando houver alguma necessidade, o pastor vai, juntamente com o presidente e o Conselho de Obreiros ou Conselho de Líderes, vai ter que tomar algumas atitudes. Nesse momento, o presidente vai chamar
o conselho de líderes, o conselho fiscal, para poder tomar as ações de emergências e depois isso vai ser encaminhado para a Assembleia para ratificação, né? Ele ainda vai elaborar a proposta orçamentária junto com a tesouraria, tá? E os líderes da igreja. Ele vai supervisionar, é o Conselho Fiscal que supervisiona o andamento do orçamento. Se o que está sendo gasto tem previsão orçamentária, se está se gastando dentro do orçamento e evitando que se gaste a mais daquilo que foi orçado, né? E ele vai orientar a igreja no tocante à despesa, à receita e naquilo que vai ser pago ou se naquilo que vai poder ser, que possivelmente possa ser economizado. O Conselho Fiscal também vai, em algumas igrejas, vai recolher os dízimos e as ofertas e vai fazer a contagem, fazer o recibo e passar esses valores para a tesouraria e a tesouraria então vai fazer o depósito, tá? Para poder ter um controle maior. Dentro de um princípio administrativo de que um recebe, confere e o outro vai fazer o depósito e vai fazer as contas, pagar as contas da igreja, no caso, a tesouraria.